Olá, você que acompanha o BNews aqui no Instagram. A gente inicia já já uma entrevista hoje com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Essa conversa, quem me acompanha nessa conversa é o repórter de política Pedro Vilas Boas. Eu não me apresentei, eu sou Eliezer Santos, editor de política do site. Eu vou convidar tanto o meu colega Pedro Vilas Boas como o presidente da Assembleia para essa conversa. Para você que chegou agora, a gente conversa hoje com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Adolfo Menezes, do PSD. Eu sou Eliezer Santos, editor de política do site. Quem me acompanha nessa entrevista é Pedro Vilas Boas, nosso repórter de política também. Presidente, eu vou abrir a conversa com um caso, digamos assim, exposo da Assembleia Legislativa, que é o julgamento do deputado estadual, o capitão Alden, que fez algumas acusações a deputados de oposição de terem recebido propina da Prefeitura de Salvador, e a partir desse caso, o assunto foi parar no Conselho de Ética da Casa. Hoje o Conselho decidiu por uma punição ao deputado, e essa punição vai ser levada ao plenário. Eu quero saber do senhor, é um caso até atípico, né? A Assembleia não tem esse costume de julgar deputados. Queria que o senhor falasse um pouco do caso e se isso causa um certo tipo de constrangimento à atividade legislativa da Bahia. Boa noite, Eliezer. Boa noite, Pedro. Prazer grande estar participando aí no BNews nessa noite. Dizer que não nos causa constrangimento, apesar de ser uma coisa rara. Eu não tenho conhecimento, todos esses anos que eu estou na Assembleia, de alguma punição a algum deputado, mas nós vemos no Congresso até cassações de deputados. Então, tinha de acontecer aqui um dia. Claro que era melhor que não tivesse acontecido, mas o deputado, o capitão Alden, tem se excedido em algumas posições. Então, nessa última especificamente, ele acusou os deputados da oposição de terem recebido R$ 1.600.000. Eu acredito, até porque, claro, como presidente eu não deveria e não me manifestei, mas o capitão, uma coisa tão absurda, que eu acredito que ele se equivocou. Ele teve com todo mundo, pediu desculpa, porque R$ 1.600.000 é o valor das emendas que cada deputado estadual tem. Não é dinheiro, inclusive. Você indica uma obra, o equipamento da saúde, que o governo é quem diz, esse R$ 1.600.000, onde é que pode ser gasto, na ambulância, sistema de água, pavimentação, e é o valor da emenda de cada deputado. Então, eu acredito que ele se equivocou, porque é uma coisa tão absurda, né? Toda a incapacidade, até porque não existe a menor possibilidade do prefeito de Salvador, o governador, está dando R$ 1.600.000 a cada deputado. Então, ele errou de qualquer forma, porque um parlamentar tem que ter cuidado no que fala, mesmo com você sendo livre para falar, você sendo livre para discursar, mas você tem que tomar cuidado. Então, eu, como presidente, recebi, encaminhei para a mesa diretora, que cabia aceitar ou não a denúncia. A mesa diretora aceitou e enviou, conforme o regimento da casa, ao Conselho de Ética, que depois de dar todas as possibilidades de defesa ao capitão Alden, chegaram à conclusão que agora vai para o plenário, que cabe aprovar ou não a sugestão do Conselho de Ética. É assim que reza o regimento da casa. Pronto, com você agora, Pedro. Boa noite, Eliezer, presidente, todo mundo que está acompanhando a live. Eu queria falar sobre a LDO. Foi aprovada, né, uma nova versão dessa Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício deste ano, que tinha sido aprovado, agora foi aprovado com modificação. Para o pessoal que está nos acompanhando entender, sobre o orçamento. Essa LDO é como se fosse um rascunho da Lua, né? E ela teve uma alteração que foi aprovada. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o motivo dessa nova versão e qual foi essa alteração que foi aprovada. Teve relação com transferência para os municípios, né, presidente?
Não, a LDO em si não foi aprovada ainda, nós devemos estar aprovando agora no final desse mês ou para o início de agosto. A Assembleia, como vocês sabem, não está em recesso. Nós já tivemos votações no dia 7, salvo engano, tivemos hoje. A LDO em si não foi aprovada. O que foi aprovado hoje foi uma modificação em virtude da pandemia que nós estamos atravessando. A modificação é para que os municípios da Bahia que estiverem inadimplentes possam receber recursos, né, convênios na saúde e na educação especificamente, que nós estamos vivendo exclusivamente nesse período de Covid, vai ter essa brecha na lei. Porque, como ocorre hoje, o município que está inadimplente, às vezes não, o prefeito entrou com dívida de INSS, né, com outras dívidas de Embasa, deixado por prefeitos anteriores, ou outras questões, estão em possibilidade de celebrar convênios. Então, essa modificação é para que os municípios que foram tornados atestados como calamidade pública, aprovado por a gente, aprovado por a Assembleia, que são quase todos os municípios da Bahia, possam receber recursos da saúde e da educação, independente de estar adimplente ou não. Presidente, eu queria retomar aquela questão do projeto do governo do Estado sobre a venda de imóveis. A tramitação acabou sendo suspensa, né? O deputado Coelho interpelou inicialmente e depois a presidência da Assembleia apresentou um recurso para derrubar aquela questão do deputado Wilton Coelho. Nos bastidores, conversando com outros deputados, muita gente achou que não seria adequado que esse movimento de derrubar a suspensão judicial partisse da presidência, e sim do governo da Bahia, que é autor do projeto. Queria saber como é que está essa questão, se essa questão já foi superada e se realmente o senhor teve esse desconforto de alguns deputados com a representação feita pela presidência. Olha, coincidentemente, agora já às 7 horas, distante, o governo, né, a família do governador enviou para a Assembleia as plantas, as explicações que o deputado Wilton Coelho mesmo disse que não tinha no projeto original, vamos chamar assim. É claro que a questão de visão, agora alguns colegas, como você está me dizendo, que fizeram alguns comentários, que a Assembleia não deveria ter ingressado para derrubar a liminar, o que eu digo, que o objetivo da Assembleia é mostrar que a Assembleia, o Poder Legislativo é um poder independente, né? Então por isso nós nos sentimos atingidos. Claro que o governador, pela Casa Civil dele, deve ter entrado também, ou vai entrar, que é quem tem, vamos dizer assim, o interesse e a obrigação maior. Mas a Assembleia não cabe a outro poder interferir no Poder Legislativo na sua tramitação, nos trâmites, né, dos projetos. Depois que o projeto é aprovado, se algum deputado ou alguém se sentir prejudicado ou que o projeto é absurdo, aí sim cabe à Justiça, né, determinar a sua anulação ou a sua correção. O deputado Wilton, claro, o deputado que faz a parte dele, como todos os outros, conseguiu essa liminar e nós ingressamos em decorrência disso, da interferência indevida de outro poder, em um projeto que não tinha nem tramitado ainda, que não foi votado, só foi lido e ainda tinha algumas questões, como todos os projetos polêmicos, como envolvia vários imóveis do governo da Bahia. É claro que alguns iam sofrer alterações através de emendas, outros poderiam ser retirados no decorrer da tramitação, como acontece em todos os outros processos, que esse é o papel dos deputados. Eu acredito que não tem problema nenhum a Assembleia fazer o seu papel. Como a Assembleia também, assim que eu assumi em fevereiro, entrou junto ao governo da Bahia e outros governadores do Nordeste, que já tinham ingressado no Supremo Tribunal Federal,
para ter o direito de comprar a vacina Sputnik. Então, não vejo problema nenhum. Claro que, caso esse projeto ou qualquer outro venha a ser aprovado, cabe a qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer deputado ingressar na justiça se tiver algum vício, se tiver alguma coisa que ele ache que é contra a lei. Eu sou, como presidente da Assembleia, totalmente favorável ao projeto, claro, com as correções que vão vir. Eu não sei totalmente aqui quais as áreas, né? O governo quer ter o direito, cabe ao executivo, né, administrar a Bahia, cabe ao governador. Então, depois da aprovação, algumas alegações, que o que é que vai ser feito naquela área, o que é que vai ser construído, isso é depois. Primeiro se aprova, lá não está dizendo para quem vai se destinar. Depois vai ser vendido e a venda, dentro da venda, que vai mostrar o que é que pode ser construído. Por exemplo, no centro de convenções, você não pode construir qualquer coisa, você tem um código da cidade, você tem de respeitar as leis municipais. Então, isso depois é que vai se mostrar. Rodoviário, o Detran, pode-se fazer prédio de quantos andares, qual empreendimento pode ser feito. Isso é depois, não é agora. Agora é a autorização para que o governo possa vender. Isso é administração. Não se pode criticar. Nós vimos há pouco tempo o prefeito Assemineto vendeu várias áreas de Salvador. Isso é comum, como o governador João Dória de São Paulo, como o governo federal não vendeu ainda por incompetência do presidente e sua equipe de ministros, porque tem aí bilhões, trilhões de imóveis do governo federal, quer dizer, do povo brasileiro, que se vindo para outras atividades que não sejam do governo federal, ou atendendo o povo, sendo invadidos, sendo usados para outros fins, e não se vende para aplicar em outras áreas essenciais. Por exemplo, o governo da Bahia, o governador Rui Costa, pretende vender esses terrenos para amortizar a dívida do FUNPREV, que é o Fundo da Previdência dos Servidores, que ele tem de botar bilhões todos os anos, né, para aplicar em educação. Nós vimos agora o governo que vai gastar mais de 1 bilhão na educação aqui na Bahia, dotando praticamente quase todos os municípios importantes da Bahia de estruturas educacionais que nunca houveram aqui na Bahia. Foi anunciado, como vocês viram, o Hospital Costa das Baleias, um hospital com 220, 230 leitos, né, para atender aquela imensa região que hoje é carente. Então é para isso que o governador quer vender esse terreno. Eu concordo totalmente. Por exemplo, centro de convenções. Qual é a utilidade que o centro de convenções está tendo hoje no Salvador, a não ser enfeiar a nossa bela capital? E sujeito a um acidente, como já houve há pouco tempo, que caiu uma parte da estrutura. Vai fazer o quê? O governador, vamos dizer, vai deixar daquela forma? Se ele não fosse um grande administrador, ele diz, vou deixar lá, não vou quebrar minha cabeça, deixa para o outro gestor em 2023 tomar conta desse pepino. O que é que vai fazer com a área? Eu vou encerrar. O que é que vai fazer com a área da rodoviária, que já está sendo feito outra rodoviária? O que é que vai fazer com a área do Detran, que não se justifica mais numa área daquela? Então, como outros, como hotéis que têm 40 anos, que os concessionários estão administrando sem pagar nada para o Estado e sem nem investir. Então, terrenos que no momento não têm utilidade nenhuma, a não ser para outros usos que não seja o correto, vamos dizer assim. Por não, Pedro, por não, Eliezer. Desculpa aí, deputado, eu me alongar aí na resposta. Tudo bem. Agora, deputado, o senhor é do PSD, que é da base aliada do governador. O senhor acabou de falar que o governador é um grande governador, falou de algumas obras. Não é compreensível que faça essa interpretação de que pode haver um prejuízo da independência, já que o senhor é um aliado do governador, como o Ito Coelho, que conversou com a gente sobre isso e afirmou que o legislativo, a dependência do legislativo em relação ao executivo está prejudicada na gestão do senhor. Como é que o senhor recebe essa fala do deputado Ito Coelho? E levando em consideração que o senhor é aliado do governador, o senhor do PSD, o governador do PT. Com toda tranquilidade. A única diferença é que o deputado Adolfo Menezes, hoje como presidente, fala o que acha. Eu não jogo para a plateia. Então todo mundo sabe que o poder legislativo é o poder independente, mas todo mundo sabe que o governo, como todos os governos, se você fizer uma análise
desde Antônio Carlos Magalhães, de Paulo Souto, todos os governos tiveram e terão a maior bancada na Assembleia, porque a gente precisaria, Pedro, eu tinha o maior prazer de passar 2, 3, 4 horas com vocês, para a gente discorrer e ter tempo de mostrar que o que existe, às vezes, eu não posso dizer que é uma farsa, né, para não estar exagerando, mas o que existe é não admitir de como as coisas funcionam. O poder é independente, mas eu sou do grupo do governador e não significa, por eu ser presidente, que eu não tenho as minhas posições de concordar com o que eu acho que está certo. Se o governador fizer alguma coisa errada, eu tenho toda a tranquilidade de não concordar e de expor as minhas posições. Então, as minhas posições em relação a isso, e eu vou mostrar aqui, independente, que antes de ser presidente da Assembleia, nesse assunto, vamos chamar assim, minha irmã era prefeita de Campo Formoso, e nós vendemos vários terrenos lá em Campo Formoso. Vendemos, quer dizer, com autorização da Câmara, com avaliação, oposição à situação, leilão, com toda a correção. Por quê? Eram terrenos que estavam lá para serem invadidos há dezenas e dezenas de anos, sem servir por município. Vendemos com toda a correção e aplicamos em praça, aplicamos em educação e saúde. Então, a minha posição não é porque eu estou defendendo o governador Rui Costa, não. Porque eu acredito que o que é o correto, sendo feito por ele ou pelo prefeito Assemineto, você tem que concordar. Por exemplo, o prefeito Assemineto, quando o prefeito, fez uma grande administração em Salvador. Nem por isso eu sou do grupo do prefeito. Então, tenho minha independência agora. Eu ajo com independência no meu pensamento, na minha visão. Eu não é porque é meu adversário que eu vou dizer, pô, o cara é incompetente e não fez nada para o Salvador. Não, fez uma grande gestão. Como o governador Rui Costa faz uma grande gestão. Tanto é que a população da Bahia reconheceu, lhe dando aí uma média de 75% de votação nas últimas eleições, coisa a primeira vez na história da Bahia. Então não se trata, porque eu sou aliado, porque eu sou do PSD, tudo que o governador encaminha a casa, eu concordo não, que ele enviar e vocês pedirem opinião ou a imprensa em geral, eu darei. O problema, Eliezer, o problema, Pedro, é que às vezes na política nunca se diz o que pensa realmente. Eu vou dar um exemplo que eu estava lembrando esses dias. Sei lá, 15 anos atrás, quando eu cheguei na Assembleia, um órgão de imprensa aí daqui na nossa capital estava fazendo uma enquete com os deputados estaduais o que é que achavam do voto secreto. E eu e mais eu acredito 3 deputados, fomos os únicos que respondemos que eram favoráveis ao voto secreto, né, para a derrubada do voto do governador, para algumas situações que infelizmente você não poderia ser aberto, porque senão você ia ter retaliação. Só 3 deputados disseram a enquete, responderam a enquete que eram favoráveis. E o que é que aconteceu? Então, se 60 deputados eram favoráveis a que não houvesse voto secreto nenhum, o que foi que mudou na Assembleia? Nada. Então, por quê? Não estou falando em nomes aqui, porque se diz uma coisa e faz outra. Eu costumo... O senhor acha que o Ailton Coelho, então, o senhor acha que o senhor está se referindo também a Ailton Coelho nessa situação atual? O Ailton Coelho, ele não fala o que ele realmente pensa, o senhor acha isso? Não estou dizendo, mas o deputado Ailton Coelho, que é um deputado que eu não conhecia e aprendi, já citei até o nome dele em outras entrevistas, é um deputado super educado, tranquilo, e quem não o conhece pensa que ele é radical. Não, ele defende, vamos dizer assim, o seu grupo, os que o apoiam, os que o elegem. Então, o deputado Ailton Coelho é contra quase tudo, né? A forma dele fazer política não se aplica mais no nosso país, mas ele acredita naquilo e defende, como nós temos Cuba, totalmente aí fechada para o mundo, e os políticos de Cuba acreditam naquilo, talvez, não sei se por conveniência para continuar governando, mas você vê, não é Cuba que está certo. Se o resto do mundo está todo no regime capitalista, porque Cuba insiste ainda estar fechado para o mundo. Então não é ele que está certo, mas mesmo assim eles continuam defendendo o regime que nós vimos agora há poucos dias, depois de tantas décadas,
manifestações lá que o povo que não aguenta mais. Deputado, o senhor fez uma menção aí, eu já quero puxar aqui para um ambiente político partidário. O senhor fez uma menção ao ex-prefeito de Salvador, Assemineto, elogiou a administração dele, assim como a do governador Rui Costa. Essa semana a gente teve a divulgação de uma pesquisa eleitoral, há 1 ano e meio praticamente da disputa de 22, em que o ex-prefeito de Salvador, Assemineto, aparece em vantagem contra Jacques Wagner, que é o principal nome de continuidade do governo PT na Bahia. Eu queria que o senhor falasse, na pesquisa estimulada, a Assemineto chegou com 41% das intenções de voto e Wagner ficou com 27%, uma diferença aí de 14 pontos. Queria saber um pouco como foi que o senhor recebeu essa pesquisa. Obviamente, praticamente o ambiente político da Bahia repercutiu dizendo que ainda é muito cedo, a pesquisa é só um retrato do momento, daqui para lá ainda tem muita água para rolar, né, usando até o jargão político. Queria saber como o senhor recebeu esse número tão distante ainda de Wagner para Assemineto. Olha, com toda tranquilidade, é normal, né? Nós estamos aí há 15 meses das eleições e só se fala nisso, vamos dizer assim. Até porque não para de se falar só nisso. Nós temos uma eleição agora municipal que não tem nem 1 ano, que é outra coisa absurda do nosso país, que tem vários projetos. Então, eu gostaria, se a gente tivesse tempo, para a gente discutir um pouco Brasília. É um dos vários projetos na Câmara e os políticos não votam para que a gente tivesse uma votação de 5 anos, uma votação unificada, né, que era menos gasto de bilhões no nosso país, era muito melhor para todo mundo. Então, praticamente, é uma eleição todos os anos. Então, só se fala na eleição agora, que não tem nem 1 ano da eleição municipal, só se fala eleição de governador, de deputado, e presidente da República. Assim, com toda naturalidade, é o resultado do momento, a pesquisa, ela muda muito, ou para mais ou para menos. Como há 15 dias eu vi uma pesquisa interna, onde os resultados eram contrários, vamos dizer assim, mas vamos aguardar, todo mundo aí trabalhando, iniciando, vamos dizer assim, um trabalho maior, em virtude da aproximação das eleições de 2022, mas com toda tranquilidade. É claro que o grupo do governador, do Jacques Wagner, do governador Rui Costa, vai totalizar aí 16 anos em 2022. É natural que exista, às vezes, uma sede, uma tendência de mudança, mas quando a população analisar na hora certa, né, que tiver a oportunidade, que hoje ninguém está pensando em eleição, a não ser os candidatos, né, que já estão aí, 2 aí pelo interior, federais, estaduais. Mas a campanha de governador praticamente ainda não começou. Então, quando a população tiver conhecimento do que foi feito por um grupo, por outro, eu tenho certeza que aí a pesquisa será mais real. O senhor, deputado, apoia o nome de Wagner para o governo da Bahia ou acha que o PSD, assim como outros correligionários do senhor, poderia ter uma candidatura própria? Não existe possibilidade de candidatura própria, porque não teria sucesso, né? Nós ouvimos a entrevista até do senador Otto Alencar, graças a Deus está bem, mesmo vacinado, pegou a Covid, como eu também peguei, ele dizendo que, junto com o presidente nacional do nosso partido, Gilberto Kassab, que tenta emplacar o presidente do Congresso, senador Pacheco, para ser candidato a presidente da República, que aqui na Bahia tem independência. Então, nós vimos aí o próprio senador Otto Alencar, ontem, hoje, sei lá, dizer que aqui na Bahia ele acompanha, ele está no grupo que apoia o presidente Lula para presidente da República, independente do PSD ter candidato nacional, o senador Pacheco a presidente, se ele vier a aceitar a empreitada. Então, o senador Otto Alencar sempre tem dito que é um homem de partido. É claro que nós, como fundadores e membros do PSD, gostaríamos que ele encabeçasse a chave, que ele fosse o candidato a governador. Mas o senador Otto Alencar sempre disse e tem dito reiteradas vezes que ele fará o melhor
para o grupo. Então, se o grupo entender que o melhor, através de pesquisas, de sondagens, que o melhor, em decorrência até da candidatura do presidente Lula do PT, que o melhor nome é o senador Jacques Wagner, então, sem problema nenhum, o senador Otto será candidato novamente ao Senado da República. Mas o senhor, então, já acha que uma candidatura própria do PSD aqui na Bahia não daria certo, né? Pelo que o senhor... Não, eu acho descartável, descartado. Eu não falo pelo partido, estou falando a minha opinião. Quem fala pelo partido é o senador Otto Alencar, claro. Deputado, eu não estou nem me referindo à possibilidade, eu não estou nem me referindo à possibilidade de sair. Mas mesmo que saísse, mesmo que houvesse possibilidade do PSD ter um nome, o senhor acha que esse nome talvez não fosse competitivo? Não, o nome maior que nós temos hoje é o senador Otto Alencar. E é claro Ele poderia vencer a eleição? Não, sozinho é muito difícil. Você fora do grupo, nós estamos vendo aí, no outro grupo, do grupo do ex-prefeito de Salvador, as especulações que o ministro João Roma será candidato. Inclusive, nessas pesquisas que vocês mencionaram, já aparece com 15%. E é claro, se rachar lá, é muito melhor aqui para o nosso grupo. Então, é natural. Se rachar, ninguém tem sucesso. Já que a gente está falando de eleição, eu também queria colocar nessa conversa o pedido do Partido Progressista, do João Leão, de que o governador Rui Costa dê espaço para que João Leão assuma o governo da Bahia naquela estratégia de Rui Costa sair como candidato em 22, daí ele precisaria renunciar ao cargo, deixar o espaço para que João Leão tivesse o gosto de sentar na cadeira de governador. Nesse sentido, a discussão para formar chapa para 22, porque o vice-governador João Leão não pode ser vice novamente, o filho dele, Cacá Leão, também não pode, e já existe, inclusive, uma tratativa para garantir que João Leão saia como candidato. E que João Leão já seria o próximo presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. É isso mesmo? Procede? O senhor está acompanhando essa articulação? Como é que tem sido essa conversa com o PP? Ameaças constantes de repente migrar para o grupo do ex-prefeito de Salvador, Assemineto. Como é que o senhor está vendo a postura do PP nesse sentido? Olha, eu com muita tranquilidade, eu tenho toda a tranquilidade do mundo, que cargos são passageiros. Então eu fui eleito para passar 2 anos na Assembleia. O futuro a Deus pertence. Claro, é muita nota que às vezes não procede, é muito jogo, faz parte da política, né? Até 2022 a gente vai ver muita coisa. Como vimos até ontem, o tempo passa tão rápido, a gente até se perde, na inauguração ali de um grande campo na Santa Cruz, no Nordeste de Amaralina, o governador dizer que dificilmente ele sairá do governo, que ele ficará até o último dia, até porque ele, no final, disse que acha que é o melhor para o grupo. Se por acaso o grupo entender em 2022 que deva ser a outra atitude dele, ele pode vir a tomar. É natural que o Cacá, como filho de João Leão, queira que o pai fique como governador quase 1 ano. É natural. Essa briga por espaço, briga entre aspas, essa disputa por espaço é natural. Nós temos aí vários partidos na base, os principais, o PT, o PSD, que é o que tem mais prefeitos hoje na Bahia, o PP, que também tem dezenas de prefeitos, são os maiores partidos. Temos aí o PSB, também meu amigo Marcelo Nilo, que deu entrevista essa semana falando que já havia esse acordo, porque ele achava que havia. Então são especulações. A gente tem de aguardar, que tem muita água para rolar e tem muita conversa ainda aí na imprensa. E quais são os... Desculpa, Eliezer, diga. Muita gente fala, obviamente não fala abertamente, mas muita gente diz que se o PP sentar do governo, se assumir o governo, há um risco de traição, há um risco de rompimento, há um risco de movimentos ali não calculados pelo PT. O senhor é um desses que acredita que há esse risco? Não, o vice-governador João Leão
tem dado demonstrações. Todos esses homens estão preparados para assumir o governo, até porque somos experimentados aí na vida pública por dezenas de anos, né, ocupando várias funções, como é o caso do João Leão, de Otto Alencar, que já foi governador, né, um político que conhece a Bahia como poucos, que dá o tratamento aos políticos, que conhece por nome as lideranças todas políticas da Bahia, né, que já foi conselheiro, secretário, presidente da Assembleia, governador interino, repetindo, como o vice-governador João Leão. Então, não acredito que houvesse traição, não. Eu acredito que vai ter avaliações para ver o que é melhor para o grupo, como o próprio governador disse, como o próprio senador Otto Alencar disse, que ele está no grupo. O desenho que foi feito para vencer as eleições, para esse projeto continuar dirigindo a Bahia, eles estarão juntos. Então, envolve muita coisa, envolve bancadas de deputados, então, envolve aí, talvez, candidato a presidente da República, então tem muita coisa ainda para acontecer. Mas eu acredito que esse grupo permanecerá unido para o bem da Bahia, vamos dizer assim, porque esse trabalho precisa continuar. E time que está ganhando não se mexe, o velho ditado. O senhor, então, confia 100% em João Leão no PP, mesmo depois de ele tentar pegar a cadeira do senhor na presidência da Assembleia? Ô Pedro, 100% eu acho que eu não estou confiando nem em mim mais, viu, Pedro? Quanto mais nos outros. O que eu acho, eu só posso falar por mim, só eu sei o que é que eu vou fazer. Eu não posso dar 100% de certeza por ninguém, aí só a própria pessoa. Então, eu acredito que somos inteligentes, né? A gente viu essa passagem que você falou da Assembleia, é a política, infelizmente, cada um age à sua maneira, mas somos inteligentes, repetindo, políticos, e sabe que onde tem 3 vagas não vai caber 4 nem 5, vai caber 3, alguém vai ter de ceder, né? Então, na hora certa, em março, abril de 2022, a gente vai ver como é que vai ser a composição. O senhor não ficou chateado, não, com essa tentativa do PP de romper o acordo na Assembleia? Olha, claro, mas o que eu digo é o seguinte, eu já estou tantos anos na política que meu couro já está duro, já está curtido. Então, se eu fosse ficar sem dormir pelas coisas que acontecem às vezes na política, então ia ser insônia direto. Claro que você se chateia, foi feito um acordo. Se tivesse sido ao contrário, vocês têm a certeza absoluta que comigo não teria acontecido, mas cada um, às vezes, age da forma que acha melhor. Então, no final, acabou dando tudo certo, mas eu não guardo, nem guardei, nem guardo nenhum mínimo de rancor do que aconteceu. Para mim, são águas passadas, deu tudo certo, e hoje eu faço um trabalho na Assembleia, tratando todos os 62 colegas como iguais. E para a reta final da nossa conversa, eu queria ouvir do senhor suas impressões sobre esse fundão eleitoral. Como é que o senhor é favorável a esse valor? Acompanha o entendimento do presidente que precisa reduzir? Acha que o presidente vai bancar esse valor, que vai afrontar o Centrão? Primeiro, se o senhor é favorável, depois o que o senhor acha da posição do presidente. Olha, eu vou falar do coração. Eu sou totalmente contra. Eu acho que é um escárnio, eu acho que é um tapa na cara da sociedade, principalmente em 15 milhões de brasileiros e brasileiras que estão aí desempregados formalmente, né? Nós temos aí, se for de uma forma informal, os que não estão na estatística aí, sei lá, quase 30 milhões de pessoas. Nós temos aí milhares de pessoas descendo aí para linha de pobreza, que tinham ascendido a uma classe melhor, pessoas passando fome no nosso país, e o Congresso Nacional aumento de quase 300%, de 1 bilhão e 700, sei lá, 2 bilhões, para quase 6 bilhões. É uma vergonha total. O Congresso, claro, não todo, porque vários partidos foram contra, estão brincando, com a população brasileira. Então, numa época dessa, de uma pandemia,
Nós estamos atravessando um período que eu acredito que essa geração toda nunca viu, né? Uma crise terrível na economia, né? Com tantas pessoas que juntaram suas economias, dedicaram a sua vida e quebraram devido à pandemia, com 530 mil mortos, né? E ainda avançando, porque ainda estamos um pouco atrasados na vacina em decorrência das políticas erradas do presidente da República. É uma vergonha total. Essa é a minha posição. E olha o que eu estou falando. O presidente Bolsonaro falou uma coisa e está fazendo outra. Eu nunca vi, de todos os presidentes que eu acompanhei do Brasil, um presidente que está totalmente refém do Centrão. E para acabar de completar, não sei se já se confirmou, vou ver nos telejornais mais tarde, hoje não tive, foi muito pesada a agenda, eu vi rapidamente na imprensa, que chamaram o Ciro Nogueira, né? O Ciro lá do Piauí, imagina, representante máximo do Centrão para o cargo principal da República depois do presidente. Dos seus amigos do PP, deputado. Lá deles, como se diz aqui na Bahia, né? Então, veja bem, o presidente, o Centrão tomou completamente, esse é o termo, o Centrão tomou completamente o governo do Brasil. É uma vergonha. E o Bolsonaro, se vetar, é conversa fiada, é jogo combinado. Por quê? Os deputados da sua base votaram, os seus filhos votaram. E é claro que se o presidente quisesse, ou se eles quisessem, tinham votado contra. Então o presidente pode até vetar, jogo combinado, para dizer, eu veto para eu ficar bem na fita, como se diz popularmente, e vocês derrubam o meu veto e ele fica tudo bem. Vocês ficam aí com essa montanha de dinheiro, que acaba atrapalhando, acaba encarecendo a política, né? Que já era cara e agora torna-se uma eleição pior ainda, é uma vergonha. E aí as lideranças, o povo em geral, quando se fala fundo partidário de 6 bilhões por deputados, todo mundo acha que os deputados estaduais, vereadores, prefeitos estão nessa farra. Né? E nós não temos fundo partidário nenhum. Isso é só para os senadores e deputados federais. É bom que fique claro. Então acabam as lideranças políticas no interior, claro, com exceção, dizer, olha, aqui então vocês estão com bilhões, eu vou querer isso, eu vou querer aquilo. Infelizmente, é uma vergonha a situação do nosso país, com esse governo que prometeu tudo diferente e está fazendo tudo ao contrário. O Centrão tomou, vocês como homem de imprensa sabem disso, tomou completamente o governo da República. Infelizmente, com essa ida do Ciro Nogueira, se aceitou ou não, não vi ainda, né, mas só oferecer é o sinal que o governo Bolsonaro praticamente já acabou. Quem está mandando é o presidente Arthur Lira, é o PP praticamente, junto com os outros deputados que compõem o Centrão. É uma vergonha total, decepção total para o nosso país. Decepção, o senhor acreditou em Bolsonaro, então? Não, eu não. Acredito em decepção, porque eu sou brasileiro, mesmo sem ter votado no presidente Bolsonaro, a gente torcia desde o primeiro dia que ele der certo. Eu torço não pelos governos, eu torço pelo país, eu torço pelo Brasil, que nós somos brasileiros, juro. É aqui que nós criamos a nossa família, que nós temos filhos, é aqui que nós vivemos. Então, independente, não votei no Bolsonaro, mas desde o primeiro dia torci, né, pela sua, que fizesse uma boa gestão, porque era melhor para todo mundo, era melhor para o nosso país. Ele foi eleito de forma democrática e tinha de respeitar. Então, eu torço por qualquer governo, e, claro, vou ter o da minha preferência, mas torço por qualquer governo, né, que dê certo, porque é bom para todos nós brasileiros. É assim que eu penso. Eu tenho uma última pergunta, Eliezer, para encerrar. Eu só queria saber, já que está falando de eleição, quais são os planos do deputado para 2022, falando especificamente do senhor. Olha, Pedro, eu, graças a Deus, eu tenho uma forma de ver a vida. Então, eu sou muito tranquilo e cada dia, como se diz, a sua agonia. Então, eu já tenho alguns mandatos como deputado estadual, tenho todas as condições de me eleger deputado federal, mas não pretendo sair daqui da Bahia. Eu tive votos na eleição de 2018 para ser 80 e tantos mil votos, que eu poderia ter sido eleito deputado federal, mas mesmo como presidente da Assembleia, que poderia ser um salto,
vamos dizer assim, para que eu fosse para Brasília, eu pretendo ficar como deputado estadual. Se o povo da Bahia me der a honra de me eleger novamente, eu pretendo ficar aqui mais próximo da minha família, mais próximo dos meus eleitores das cidades que eu represento. Claro, respeito a vontade e o plano de cada um. Tem colegas nossos que estão saindo de estaduais para ser federal, cada um tem os seus projetos de vida, a gente tem de respeitar, mas eu, como deputado estadual, pretendo novamente ser reeleito se o povo da Bahia me conceder essa honra. Maravilha. Deputado, a gente te agradece, viu, por separar esse tempo depois de um dia cheio aí. A gente pouco aqui. Falamos um pouco de cada coisa, né, Pedro? Política local, nacional, planos aí partidários, eleitorais para 22. A gente agradece, deputado, e espera ter uma conversa em breve, ou talvez a preço de 22, até para fazer uma atualização para os nossos internautas, leitores, sobre esse cenário político da Bahia. Não, estou sempre à disposição. Aqui em 2022, apesar do tempo estar passando rápido, ainda está longe. Vai ter muita coisa nesses, sei lá, 5 meses ainda para terminar um ano, então sempre que vocês acharem conveniente, estarei à disposição. Então, que Deus proteja todos nós, que proteja esse Brasil que tem dado um desacerto, não digo nem azar, tem dado um desacerto terrível. País que já era para estar em outro patamar, nós vemos agora um governo, como eu disse, que não votei, mas torci que desse certo, está refém completamente do Centrão. É uma vergonha. E pode aguardar aí, vocês vão ver o que eu estou dizendo. Ele vai vetar combinado, diz, olha, eu vou vetar e vocês derrubam o veto e todo mundo fica feliz. Eu jogo para a plateia, quem não conhece a política acredita, é isso que vai acontecer. Porque se ele quisesse mesmo que o fundão não passasse, ele começava por os filhos dele, né? E a outra base partidária e outros deputados que lhe acompanham não votavam no aumento do fundo partidão, ou do fundo partidário. É isso que vai acontecer. Obrigado, Pedro. Obrigado, Eliezer. Que Deus proteja todos nós. Uma boa noite. Boa. Você que acompanha a gente até aqui, esse conteúdo vai ficar disponível na nossa IGTV. Então, se você chegou no meio da nossa conversa, Pedro, deputado, muito obrigado. Boa noite a todos.